Bom dia, nossa equipe é composta pelos alunos Ana Júlia Bona, que no caso sou eu, Enzo Carpes Petrocini, Marcele Rutz Rodebard e Maria Eduarda Brungari. Hoje apresentaremos sobre o tema herança digital. Para começar a nossa apresentação, da mesma forma que eu fiz na apresentação anterior sobre criptoativos, eu vou deixar uma charge de reflexão sobre o tema, que no caso é essa que está na tela. Desde a criação da internet em 1969, naquela época chamada de ARPANET, cujo objetivo era interligar laboratórios de pesquisa, não demorou muito para que surgisse a primeira troca de informações pessoais, o que se deu naquele mesmo ano, inclusive, através do e-mail. Em princípio, a internet pertencia ao governo dos Estados Unidos e somente em 1987 se tornou comercial e se propagou pelo mundo. Estima-se que, em 2018, mais de 4 bilhões de pessoas acessaram a internet, e destes há aproximadamente 1,86 bilhão de usuários ativos, que não se limitam à troca de e-mails, já que praticamente toda a comunicação mundial é feita online, via redes sociais, por aplicativos de mensagem, entre tantas outras ferramentas que facilitam a nossa vida cotidianamente. A evolução do mundo trouxe inúmeras facilidades, mas trouxe também novas questões e dilemas a serem estudados e definidos. Entre eles está a herança digital, que é o conjunto de informações e dados produzidos e acumulados virtualmente por uma pessoa. Esse conjunto de informações, também conhecido por conteúdo digital individual, pode ter valor econômico, inclusive, a exemplo, as moedas virtuais, como apresentamos no seminário passado, e até filmes colecionáveis, e-books, games e séries. Contudo, há também o conteúdo digital sem valor econômico, mas que é deveras importante, aquele de valor pessoal e sentimental, como fotos, vídeos, textos, posts e mensagens trocadas com terceiros. E nesse ponto surgem as questões e as dúvidas. Com o avanço da tecnologia, grande parte das nossas vidas está armazenada online, desde redes sociais até documentos importantes e ativos digitais, como eu mencionei. Mas o que acontece com esses bens quando alguém falece? Quem tem direito a acessá-los? Como a legislação brasileira trata essa questão? No Brasil, ainda não há uma lei específica que defina o destino dos bens digitais de uma pessoa falecida. A presença cada vez maior deles no dia a dia das pessoas levanta discussões sobre o patrimônio pessoal nos espaços virtuais, a chamada herança digital. Segundo defensores públicos do estado do Paraná, a falta de uma legislação específica sobre o tema deixa para os tribunais a responsabilidade de definir sobre controvérsias nessa área, e os entendimentos têm variado bastante. Atualmente, diferentes leis atravessam a questão dos bens digitais, como o Marco Civil da Internet, a Lei de Direitos Autorais e as discussões sobre direitos de personalidade. Nosso objetivo nesse seminário é explorar o conceito de herança digital, abordar o testamento digital, discutir o destino das redes sociais do falecido e analisar iniciativas legislativas sobre o tema. Agora eu vou falar para vocês sobre testamento digital. Eu gostaria de começar com uma pergunta bem simples, mas que muitas vezes a gente não para pensar, que é o que acontece com os nossos dados digitais depois que a gente morre. Pode parecer bem estranho de falar sobre isso, mas na verdade hoje tudo está conectado ao meio digital. A gente tem redes sociais, e-mails, arquivos na nuvem, contas em bancos digitais, criptomoedas, serviços de streaming, e tudo isso faz parte da nossa vida e, consequentemente, do nosso patrimônio também. E é aí que entra o testamento digital. Ele é um tema ainda novo, mas que vem ganhando um espaço e se tornando cada vez mais necessário. Porque, afinal, o mundo está mudando e o direito ele precisa acompanhar essas mudanças. E o que é o testamento digital? Ele é basicamente um documento onde a gente deixa registrado o que quer que aconteça com os nossos bens e dados digitais depois da nossa morte. Isso pode incluir várias coisas, como senha de redes sociais, senha de e-mails, de bancos virtuais, o que fazer com os seus perfis, se que você quer que exclua ou que deixe como um memorial, o que é para fazer com as criptomoedas, como os bitcoins, os arquivos armazenados na nuvem, assinaturas e contas online, como Netflix, Amazon, Spotify. E esse testamento ele pode ser feito como parte de um testamento tradicional, feito em um cartório, ou como um documento complementar, algo que ajude a guiar a família e as pessoas de confiança. E por que é tão importante fazer um testamento digital? Porque o nosso patrimônio digital ele também tem valor e pode causar muitos problemas se for deixado sem orientação.
Imagina só, se ninguém souber as suas senhas. Seus criptoativos ou arquivos importantes, eles podem ser perdidos para sempre. Ou imagina, você quer que o seu perfil do Instagram vire um memorial, mas se ninguém souber disso, ele vai ser excluído depois daquele tempo que a plataforma te dá. E para quem fica, isso pode ser uma grande dor de cabeça e causar até briga entre os familiares por conta desse acesso de dados. Sem contar também na sua privacidade. Tem coisas, às vezes, que você quer que ninguém saiba. E só um testamento digital pode garantir esse controle. E como fazer um testamento digital? Existem algumas formas. A primeira delas é a cláusula digital em testamento tradicional, que é basicamente incluir instruções específicas do testamento registrado em cartório, e ele é válido legalmente, como qualquer testamento. A segunda opção é o documento digital complementar, que é um arquivo com senhas, listas de contas e instruções. Isso deve ser guardado em um local bem seguro, com pessoas de confiança, advogados ou até mesmo com um serviço especializado. O documento digital complementar ele não tem força legal sozinho, mas ele ajuda muito. Terceira opção é o uso de cofres digitais ou plataformas. Existem apps e serviços que guardam seus dados criptografados e só liberam após a sua morte com um protocolo de verificação. O testamento digital, ele ainda é uma novidade aqui no Brasil. A gente não tem uma legislação específica sobre o tema, mas ele deve ser incluído dentro das possibilidades do Código Civil, como parte de um testamento comum. Mesmo que a lei ainda não esteja adaptada ao mundo digital, a realidade é que os nossos bens digitais eles já existem e têm o seu valor. Se deixados sem orientação, eles podem causar vários problemas. Formas de registro. A primeira forma de registro são as plataformas específicas. Existem algumas empresas que já oferecem soluções dentro do seu próprio sistema. Alguns exemplos são o Google e o Facebook. O Google, com o gestor de contas inativas. Você escolhe um tempo de inatividade e a pessoa que vai ser avisada. Essa pessoa ela vai poder acessar o seu Gmail, o seu Google Drive, suas fotos e outros dados. Já o Facebook, ele tem a opção de nomear um contato herdeiro. Ele pode transformar a sua conta em um memorial ou pedir exclusão. Essas ferramentas, elas são simples e são gratuitas, mas elas só funcionam dentro das próprias plataformas. Ou seja, ela não tem um valor legal aqui fora. A segunda forma são os testamentos convencionais com cláusulas digitais. Essa é a forma mais segura juridicamente. É o testamento feito em cartório, onde você inclui cláusulas específicas sobre quem pode ter acesso às suas senhas, quem vai administrar suas redes ou arquivos, como você vai querer que as suas criptomoedas sejam transferidas e até instruções sobre blogs, canais e projetos online. Já esse documento, ele diferente das plataformas específicas, ele tem um valor legal e ele pode ser exigido juridicamente e é ideal para quem tem um patrimônio mais robusto. Terceira opção são os cofres digitais. São aplicativos criados para guardar informações sensíveis com segurança. Você pode cadastrar senhas, documentos importantes, mensagens para entes queridos ou até mesmo instruções para o que fazer com tudo aquilo. Depois do seu falecimento, as instruções elas vão ser liberadas para a pessoa que você escolheu. Esses cofres, eles não têm valor jurídico por si só, mas eles funcionam como um complemento ao testamento tradicional, facilitando bastante a organização. Então, vamos recapitular. Existem 3 caminhos possíveis para organizar o seu testamento digital. Como a gente viu, as plataformas específicas, primeiramente, como o Google e o Facebook, que oferecem ferramentas dentro da própria conta. Segundo, o testamento tradicional com cláusulas digitais, feito em cartório, com validade legal. E o terceiro, que são os cofres digitais, que funcionam como um repositório seguro para as suas senhas e orientações.
Cada opção tem os seus pontos positivos e é ideal escolher o que mais se adapta à sua realidade. Seja você alguém que só usa as redes sociais ou alguém que tem investimentos em criptoativos, negócios online, arquivos importantes. Mas o mais importante é entender que não dá para deixar isso para depois. Assim como a gente se preocupa com os nossos bens materiais, com o nosso testamento tradicional, também precisamos organizar a nossa vida digital. Agora vamos falar um pouco sobre os dados pessoais digitais como herança. Afinal, o que pode ser considerado herança digital? O termo herança digital, na opinião do defensor público João Vitor Rosati Long, especialista em direito digital, categoriza algo que já faz parte da vida das pessoas, mesmo antes da popularização da internet. Para ele, os bens imateriais existem há mais de 200 anos, a partir do início da sociedade industrializada, em que valores de consumo começaram a ser atribuídos a desenhos e números, com o consequente registro comercial desses bens. Mas, depois da digitalização dos bens, o que houve foi uma necessidade de regulamentação, que ainda é insuficiente. O termo herança digital se refere a todo o patrimônio digital deixado por uma pessoa. Apesar de não haver uma definição definitiva, há algumas particularidades que caracterizam a herança digital. Ela pode englobar arquivos de texto, áudio, vídeo, imagens, dados pessoais, contas online e outros dados compartilhados digitalmente durante a vida. Esses dados podem possuir valor econômico ou afetivo para os herdeiros. Outro fator que caracteriza os bens digitais como um todo é a existência deles apenas na forma de dados, ou seja, eles não existem ou não possuem correspondência no mundo físico, como são os casos de imóveis e valores em dinheiro, por exemplo. Essa condição, na avaliação do defensor público mencionado, exige um tratamento sucessório específico por meio da lei. No entanto, ainda não há uma distinção legal entre cada tipo de herança. A herança digital, assim, pode abranger e-mails e contas bancárias digitais, fotos e vídeos armazenados na nuvem, domínios e websites pessoais, criptomoedas e carteiras digitais. Questões jurídicas sobre herança digital. A herança digital refere-se à sucessão de bens e informações armazenadas em meios eletrônicos após o falecimento de uma pessoa. No Brasil, a legislação ainda não trata expressamente do tema, o que gera incerteza sobre a transmissão desses ativos. Feita essa primeira consideração, a herança digital, dada sua complexidade, pode ser analisada tanto sob o viés patrimonial transmissível, quanto como um conjunto de bens diretamente vinculados aos direitos de personalidade do falecido, especialmente no que se refere a elementos de valor afetivo. Nesse contexto, é fundamental destacar o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, do qual derivam os direitos de personalidade disciplinados no Código Civil. Esses direitos visam proteger, entre outros aspectos, a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem dos indivíduos, conforme disposto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição e no capítulo 2º do título 1º, livro 1º do Código Civil. Dessa forma, a herança digital de cunho afetivo guarda relação direta com os direitos da personalidade, pois arquivos de mídia, e-mails e informações confidenciais estão intrinsecamente ligados à privacidade e à identidade da pessoa falecida. Essa conexão justifica sua classificação como os direitos da personalidade, que, por sua natureza, são considerados mínimos e indispensáveis, intrínsecos a todos que estão na condição de ser humano. Por esse motivo, eventuais violações desses direitos podem gerar não apenas sanções civis, como a obrigação de indenizar, mas também sanções penais. Embora não possua um valor patrimonial mensurável em termos econômicos, a sua violação ou ameaça pode justificar reparação por danos, conforme demonstrado no caso concreto. Vamos falar agora sobre o acesso dos herdeiros a dados do falecido. O Código Civil prevê que o patrimônio do falecido é transferido automaticamente aos herdeiros, conforme o artigo 1784 do Código Civil. No entanto, a aplicabilidade dessa regra aos bens digitais, como contas em nuvens, redes sociais e criptomoedas, encontra barreiras contratuais. Muitas plataformas estabelecem que as contas são intransferíveis e se extinguem com a morte do titular. Como resultado, os herdeiros frequentemente precisam recorrer ao judiciário para garantir acesso a arquivos e ativos digitais. Outro ponto relevante são os conflitos entre privacidade e direito sucessório, como mencionado. A proteção de dados pessoais após a morte gera um embate entre o direito sucessório e a privacidade do falecido.
A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, protege a privacidade do titular, mas não regulamenta expressamente o destino das informações após o seu falecimento. Empresas podem se recusar, por exemplo, a conceder acesso, alegando que a divulgação de mensagens, e-mails e outros conteúdos violaria o sigilo e a vontade do falecido. Em contrapartida, os herdeiros podem argumentar que têm direito ao patrimônio digital, especialmente quando ele possui valor econômico ou sentimental. No mais, em relação à responsabilidade das plataformas sobre a manutenção ou a exclusão dos dados. As plataformas digitais têm autonomia para definir políticas de tratamento de contas de usuários falecidos, podendo excluí-las, mantê-las como memorial ou transferir acesso mediante ordem judicial. No entanto, a falta de padronização cria insegurança jurídica. Além disso, surge a questão da responsabilidade dessas empresas em armazenar ou excluir os dados, considerando tanto a proteção da privacidade do falecido quanto os direitos dos herdeiros. Aqui vamos expor alguns casos reais da atualidade. Em 2018, a Alemanha, por exemplo, determinou que os pais de uma adolescente falecida poderiam acessar a sua conta do Facebook, considerando a parte da herança. Aqui eu trago a notícia, no caso, que os pais têm direito de acessar a conta no Facebook de filha morta, diz tribunal alemão. Herdeiros na Alemanha têm o direito de acessar as contas do Facebook de seus parentes falecidos, afirmou um tribunal nesta quinta-feira, dizendo que uma conta em uma rede social pode ser herdada, assim como cartas. Aqui eu elenquei uma lista de outros casos de repercussão. No Brasil, em 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que os pais de uma mulher falecida tinham o direito de acessar suas contas de redes sociais para obter informações sobre sua vida e morte. Nos Estados Unidos, em 2017, um tribunal da Pensilvânia decidiu que os pais de um adolescente que se suicidou poderiam acessar as suas contas de redes sociais para determinar se ele havia sido vítima de bullying. O tribunal argumentou que as contas de mídia social eram uma forma de propriedade digital e, portanto, estavam sujeitas às leis de propriedade. Outro caso, em 2016, de um tribunal britânico que decidiu que um homem falecido havia deixado sua coleção de bitcoins como parte de sua herança, apesar de não ter deixado nenhuma instrução explícita sobre o que fazer com a moeda digital. Há também o caso do Twitter e da viúva de um usuário falecido. Quando um usuário do Twitter faleceu, sua viúva queria acessar sua conta para obter informações e lembranças. O Twitter se recusou a conceder acesso, alegando que isso violaria sua política de privacidade. Essa notícia é de 2011. Outro caso é o Google e uma família de um usuário falecido também. A família de um usuário do Google que faleceu em 2012 queria acessar seus e-mails e outros arquivos, mas o Google se recusou a conceder acesso, alegando que isso violaria a privacidade do usuário. Em 2016, também, um tribunal americano decidiu que a família tinha direito ao acesso aos arquivos. Há também o caso do Instagram e de uma família de uma modelo falecida. Quando uma modelo australiana faleceu em 2015, sua família queria acesso à sua conta do Instagram para obter fotos e mensagens. O Instagram se recusou a conceder acesso, alegando que isso violaria sua política de privacidade também. Em 2013, um homem na Califórnia faleceu e sua esposa descobriu que ele havia excluído todas as fotos de seus filhos do computador antes de morrer. Ela ajuizou uma ação judicial para recuperar as fotos, argumentando que elas eram um bem sentimental e, portanto, parte da herança. Sobre os bitcoins também. Em 2014, um empresário canadense faleceu e deixou para trás mais de 100 bitcoins, mas não deixou instruções sobre o que fazer com eles. A família lutou, então, para acessar a conta de bitcoins do falecido e finalmente conseguiu com a ajuda de um especialista em criptomoedas. No slide da tela, trouxemos uma simulação de um caso prático. No caso, não é um caso real, é só um caso de simulação mesmo. João Medeiros, um famoso influenciador digital e fotógrafo, faleceu repentinamente aos 25 anos, deixando um vasto acervo de fotos, vídeos e documentos armazenados em serviços na nuvem, além de perfis ativos em redes sociais. João não deixou um testamento especificando o destino desses bens digitais. Seus herdeiros, sua esposa Joana e seu filho Pedro, buscam acesso a esses arquivos, tanto por seu valor sentimental quanto por questões financeiras, já que João gerava renda com esse conteúdo. Então, aqui trouxemos algumas considerações sobre esse caso. Seria a política de privacidade das plataformas, como já explorado nos outros casos, inclusive reais. Os serviços de armazenamento em nuvem, por exemplo, o Google Drive ou o iCloud do iPhone, do iOS,
negam o acesso alegando que as contas são pessoais e intransferíveis conforme seus termos de serviço. Algumas redes sociais, como o Instagram e o Facebook, por exemplo, permitem a memorialização da conta, mas não fornecem credenciais de acesso aos herdeiros. Há também a questão de proteção de dados e privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, protege os dados pessoais, mesmo após a morte, criando um impasse sobre o tratamento das informações digitais de João. Empresas alegam que a divulgação sem autorização expressa violaria o direito à privacidade do falecido. Há também a questão da ausência de disposição testamentária. Como João não mencionou bens digitais no testamento, há dúvidas sobre a sucessão desses ativos. O Código Civil regula a transmissão de bens materiais, mas não há legislação específica no Brasil sobre a herança digital. Agora, trouxemos alguns entendimentos jurisprudenciais brasileiros recentes sobre o tema. No Brasil, há visível e urgente necessidade de legislação específica a respeito do assunto. Em face da diversidade de bens e informações digitais produzidos diariamente, cada vez mais os acervos digitais dos sujeitos brasileiros engrandecem, mostrando-se essencial uma devida regulamentação. Para se ter uma ideia, o que se percebe por enquanto, sequer há decisões precisas a respeito das heranças digitais brasileiras, ficando os indivíduos à mercê, na realidade, de certa insegurança jurídica. Na realidade, vê-se que os próprios tribunais superiores pouco discutiram sobre esse relevante tema, estando os tribunais estaduais em constante necessidade de lidar com novas questões afetas à herança digital. No ano de 2022, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A ementa desse caso consta no slide que está sendo exposto. No caso, a controvérsia instalou-se porque, dentro dos autos do inventário de um indivíduo falecido, uma sucessora pediu autorização judicial para acesso às contas e dispositivo Apple do decujus, tendo o magistrado aculo indeferido o pleito. Levada à segunda instância, a decisão restou colegiadamente mantida. Isso porque, segundo os julgadores, a herança defere-se como todo unitário. Todavia, em que pese a lógica condominial do acervo hereditário, certo é que as contas do autor da herança não possuíam valor econômico patrimonial a justificar a transmissão. Em razão disso, eventual transmissão sucessória poderia acarretar violação dos direitos da personalidade, que são, via de regra, intransmissíveis e perpetuam mesmo após a morte do sujeito. De modo parecido, em 2021, assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é, no caso, o slide que está na tela agora. Nesse caso, tratou-se de situação em que, tendo falecido determinada pessoa, sua genitora persistiu utilizando sua rede social do Facebook, já que possuía os dados necessários para acessá-lo. Entretanto, em determinado momento, a empresa excluiu a conta, o que deu origem à ação judicial em que se questionou a medida, postulando inclusive indenização. Discutindo o conceito de herança digital, o testamento digital e as implicações jurídicas envolvidas no acesso aos bens digitais de uma pessoa falecida é um tema de suma importância, onde conecta aspectos emocionais, jurídicos, éticos e tecnológicos, sendo o destino das redes sociais após a morte do seu titular. Então, a nossa vida digital é tão relevante quanto os nossos perfis em redes sociais armazenam fragmentos importantes da nossa trajetória, memórias afetivas, momentos marcantes, ideias, posicionamentos e conquistas. Basta pensarmos na quantidade de fotos, vídeos, mensagens e publicações que produzimos diariamente. Tudo isso forma um acervo que pode ser considerado parte da nossa identidade digital. Mas e quando a pessoa morre? Isso é um questionamento que muitos se fazem. O que deve ser feito com esse acervo? Ele deve ser preservado? Ele deve ser eliminado? Quem decide isso? Essas perguntas envolvem diferentes perspectivas: as políticas das plataformas, a legislação nacional, a vontade do falecido, a dor dos familiares e a ética em torno dessa memória digital. Cada plataforma digital possui sua própria política em relação ao que deve acontecer com uma conta quando o usuário falece. Algumas oferecem opções mais claras e acessíveis, enquanto outras ainda dependem de solicitações burocráticas por parte da família. Como, por exemplo, o Facebook, que é uma das redes sociais mais utilizadas no mundo. Essa plataforma, então, ela oferece ao usuário duas possibilidades principais: a memorialização da conta ou a sua exclusão permanente. Na opção de memorialização da conta, a conta continua visível, mas é transformada em um perfil de homenagem. O nome dessa pessoa aparece com a inscrição "em memória de",
e a conta deixa de aparecer em notificações de aniversário, sugestões de amizade e outras funcionalidades. A memorialização ela serve, portanto, como uma espécie de memorial digital, permitindo que amigos, familiares continuem acessando as publicações, comentando e recordando momentos compartilhados. O Facebook também permite que o usuário escolha em vida um chamado contato herdeiro, alguém de confiança que poderá administrar a conta memorializada. Esse contato pode, por exemplo, fixar postagens de despedida, responder a novos pedidos de amizade e mudar a foto de perfil. No entanto, não poderá fazer login, ler mensagens privadas ou alterar publicações antigas. Caso o usuário deseje que sua conta seja completamente excluída após a sua morte, esse também pode registrar essa preferência nas configurações anteriormente à sua morte. O Instagram, por pertencer ao mesmo grupo que o Facebook, segue diretrizes similares. Permite tanto a exclusão quanto a memorialização da conta. Porém, a memorialização do Instagram é mais limitada. Ela apenas impede que a sua conta seja modificada, mas não há como atribuir um contato herdeiro, conforme mencionado, na possibilidade do Facebook, como permissões específicas. O Google, por sua vez, oferece uma funcionalidade bastante interessante, o gestor de conta inativa. Essa ferramenta permite que o usuário defina previamente o que deve ser feito com a sua conta caso ela fique inativa por determinado período. É possível selecionar contatos confiáveis que serão notificados, bem como decidir se os dados como e-mails, documentos do Google Drive, fotos armazenadas, histórico do YouTube, entre outros, serão compartilhados ou deletados. Essa funcionalidade é especialmente relevante porque permite que o titular tenha um controle mais completo e consciente sobre o destino de seus dados após a morte. A decisão pode ser tomada de maneira antecipada, livre e informada, algo essencial dentro de uma lógica de planejamento sucessório digital. Por outro lado, redes sociais como Twitter, atualmente X, LinkedIn, TikTok e outras ainda não oferecem soluções tão robustas. Na maioria dos casos, quando um usuário falece, é necessário que um familiar entre em contato com a empresa, envie documentação comprobatória, como atestado de óbito e documentos de identidade, e solicite a exclusão da conta. Essas redes não oferecem opções claras de memorialização ou transferência de dados. Além disso, vale lembrar que muitas dessas plataformas adotam políticas restritivas em relação ao acesso à conta de uma pessoa falecida. Mesmo que um familiar tenha senhas, o uso pode ser considerado uma violação dos termos de serviço, já que as contas são pessoais e intransferíveis. Isso gera esse impasse entre o respeito à privacidade e o direito sucessório dos herdeiros. Trazendo então as questões éticas em relação a esses perfis, existe uma grande questão, sendo que deve-se manter o perfil digital do falecido como uma forma de preservar a sua memória, ou é mais respeitoso e seguro excluir o perfil e se encerrando completamente a sua presença digital? De um lado, existe essa questão que muitos familiares e amigos optam por manter os perfis ativos. Isso permite que o perfil se torne um espaço de homenagem de saudade, de luto coletivo. Muitas pessoas escrevem mensagem, mesmo após anos após a morte, como uma forma de manter um vínculo simbólico. Também há quem defenda que, assim que construímos memoriais físicos, como túmulos e lápides, os perfis digitais podem exercer função semelhante, especialmente em uma sociedade tão conectada. Por outro lado, manter o perfil ativo pode gerar desconforto para alguns dos familiares que revivem o luto a cada nova lembrança automática gerada pela plataforma. Também existe o risco de invasões de privacidade. Será que o falecido gostaria que todas aquelas informações continuassem acessíveis? Como garantir que não haja distorções ou usos indevidos do conteúdo? Além disso, há o risco crescente de uso malicioso de perfis de pessoas mortas. Em alguns casos, criminosos se apropriam desses perfis para aplicar golpes, perder dinheiro a contatos ou mesmo disseminar desinformação. Isso representa não apenas uma violação à dignidade do falecido, mas também um risco real para aqueles que ainda estão vivos. Essas situações nos levam a um debate mais profundo sobre a titularidade e proteção de dados após a morte. No Brasil,
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais protege os dados dos vivos, mas não há disposições claras sobre como lidar com os dados de pessoas falecidas. Isso gera essa lacuna jurídica importante, pois deixa os herdeiros sem respaldo legal direto para exigir o acesso à exclusão ou o controle sobre as contas digitais do ente falecido. Além disso, ainda que o direito sucessório reconheça que os bens digitais podem ser parte do espólio, ou seja, em relação à herança, existe um conflito entre esse direito e o princípio da intransmissibilidade da personalidade. Os perfis digitais, mesmo que contenham dados patrimoniais, como criptoativos, domínios ou contas comerciais, também carregam informações personalíssimas, íntimas e intransferíveis. Até que ponto os herdeiros podem acessar ou gerir essas informações sem violar a privacidade do falecido? Outro aspecto relevante em relação ao direito à memória e ao esquecimento. Em algumas situações, a manutenção do perfil pode perpetuar um sofrimento desnecessário, especialmente em caso de morte violenta ou polêmica, por exemplo. Nesses casos, pode ser mais adequado, até por sensibilidade, permitir a exclusão definitiva do conteúdo. Por fim, há um ponto delicado relacionado ao direito à liberdade de expressão póstuma. Será que o conteúdo publicado por alguém em vida pode ser apagado por terceiros depois da sua morte? Isso não seria uma forma de censura ou reinterpretação da sua memória? Então, todos esses dilemas demonstram que estamos diante de um campo jurídico ainda em construção, que envolve um equilíbrio complexo entre o direito à privacidade, o direito à sucessão, a dignidade da pessoa falecida, os sentimentos familiares e a responsabilidade das plataformas digitais. Então, em resumo, encaminhando para o encerramento, o destino das redes sociais após a morte de uma pessoa é uma questão que atravessa o direito, a ética e a afetividade. Então, chegamos à conclusão de que não há uma resposta correta entre permanecer a conta ativa ou fazer a exclusão dessa. As plataformas sim oferecem ferramentas diversas, algumas mais eficientes e outras ainda insuficientes, e a legislação brasileira ainda está engatinhando nesse aspecto, tendo em vista as lacunas que foram deixadas na Lei de Proteção de Dados em relação aos direitos das pessoas falecidas. Bom, agora que nós já entendemos o que é herança digital, o que pode ser feito para ser incluído nesse conceito, como ela funciona na prática, e até vimos casos reais envolvendo disputas de acesso a bens digitais, vamos entrar em uma parte essencial desse tema, a legislação. Mais especificamente, vamos falar sobre o que o Brasil tem feito ou deixado de fazer para regulamentar a herança digital. Aqui, já adianto, a lei brasileira está muito atrasada quando se trata desse assunto. Pensem comigo, praticamente tudo que a gente faz hoje envolve o meio digital. As fotos das nossas viagens, as conversas com os amigos e família, vídeos que criamos, os arquivos da faculdade ou do trabalho, nossas senhas de banco, músicas e filmes que consumimos, tudo isso está armazenado online. Alguns desses bens têm valor afetivo, outros têm valor financeiro, e todos eles fazem parte da nossa identidade digital. Mas quando a gente morre, quem pode acessar essas informações? Isso tudo some, fica bloqueado para sempre, ou e deve ser transmitido para os nossos herdeiros? O problema é que o ordenamento jurídico brasileiro ainda não tem respostas claras para essas perguntas. Ao contrário do que acontece com bens materiais, como casa, um carro, uma conta bancária, os bens digitais não estão claramente definidos no Código Civil, nem possuem regulamentação específica em leis sucessórias. Isso gera uma série de problemas práticos e jurídicos, porque as famílias precisam recorrer à justiça para pedir acesso às contas, perfis e arquivos, e, na ausência de regras, os juízes acabam tomando decisões diferentes para casos semelhantes. Às vezes autorizam acesso, às vezes negam, às vezes reconhecem um valor patrimonial, outras vezes enxergam apenas um direito personalíssimo, que não pode ser transferido. Além disso, existe uma tensão constante entre dois princípios importantes: o direito à privacidade, ou seja, o respeito à intimidade da pessoa falecida, e o direito sucessório, que é o direito dos herdeiros de acessar os bens do ente falecido. Então, o que o Brasil tem feito do ponto de vista legislativo para resolver esse impasse é isso que vamos explorar agora no tópico 5. Nós vamos analisar quais são os projetos de lei em andamento no Congresso Nacional que tentam regulamentar a herança digital, como o Marco Civil da Internet e a LGPD
se relacionam com esse tema, mesmo que indiretamente, e principalmente quais são as lacunas legais que ainda existem e precisam ser preenchidas para garantir mais segurança, previsibilidade e justiça, tanto para quem deixa bens digitais quanto para quem herda. Vamos também refletir sobre como a ausência de legislação impacta a vida real das pessoas e por que é tão importante que o Congresso avance com essas propostas. Inclusive, um ponto curioso, que esse debate ainda é muito novo. Há pouco tempo, a herança digital era um assunto restrito ao meio jurídico e tecnológico, mas hoje, cada vez mais pessoas vivendo suas vidas online e mais famílias enfrentando problemas para acessar conteúdos de entes falecidos, o tema se torna urgente, cotidiano e necessário. Por isso, a legislação precisa acompanhar a transformação da sociedade. Não dá mais para deixar o mundo digital de fora do planejamento sucessório. Não dá para fingir que esses bens não existem ou que não têm valor, certo? Então, dito isso, agora sim vamos tratar do subtópico para entender quais são os projetos de lei que estão em tramitação, o que eles propõem, em que pé estão e como eles tentam resolver esses desafios que nós acabamos de levantar. Bom, agora sobre as iniciativas legislativas do Brasil sobre a herança digital, ou seja, o que já existe ou está sendo proposto na legislação brasileira para lidar com o tema. Apesar da importância crescente dos bens digitais na nossa vida, como contas, redes sociais, arquivos na nuvem, criptomoedas e e-mails, a nossa legislação ainda está atrasada. Não existe hoje no Brasil uma lei específica que regulamenta a herança digital. O projeto mais antigo e mais conhecido é o PL 4099 de 2012. Ele está em tramitação há mais de 10 anos e ainda não foi aprovado. Esse projeto propõe que os bens digitais de uma pessoa falecida passem a integrar o seu espólio, ou seja, a sua herança. Isso incluiria contas de e-mail, redes sociais, domínios de sites, arquivos online e até mesmo conteúdos publicados em blogs ou canais do YouTube. Se aprovado, os herdeiros legais teriam direito de acesso a esses bens e poderiam decidir o que fazer com eles. Por exemplo, manter um perfil ativo, excluir uma conta, resgatar conteúdos pessoais ou, no caso de criptoativos, converter em dinheiro e dividir entre os herdeiros. Para ilustrar melhor, pense em um criador de conteúdo que tem um canal no YouTube com muitos seguidores sem monetização ativa. Esse canal é um bem com valor financeiro e comercial. Sem uma legislação específica, os herdeiros podem ter dificuldades para acessar esse canal e perder a renda gerada por ele. Outro caso, imagine uma pessoa que faleceu deixando milhares de fotos e documentos importantes salvos no Google Drive. A família pode precisar desses arquivos, seja por valor sentimental ou por questões práticas, como documentos de trabalho, contratos, projetos pessoais. Sem uma lei clara, o acesso pode ser negado pela plataforma, como já aconteceu em diversos casos reais. Um exemplo concreto, em 2012, um pai nos Estados Unidos precisou entrar na justiça para conseguir acesso ao e-mail do filho falecido. O Google se recusava a libertar as mensagens, alegando privacidade. Depois de anos de batalha judicial, o tribunal autorizou o acesso, mas isso só aconteceu após uma decisão judicial. O mesmo já aconteceu no Brasil, com decisões variando de caso a caso, justamente por não haver uma lei clara que oriente essas situações. Além do PL 4099, outras legislações tocam no tema, mas sem resolver o problema. Uma delas é o Marco Civil da Internet, de 2014. Ele estabelece princípios como privacidade, proteção de dados e liberdade de expressão, mas não fala sobre herança digital, ou seja, protege os dados das pessoas vivas, mas não define o que fazer com eles após a morte. Outra é a LGPD, no caso a Lei Geral de Proteção de Dados, de 2018. Ela garante que nossos dados pessoais sejam tratados com cuidado por empresas e órgãos públicos, mas, novamente, a LGPD não determina o destino desses dados quando o titular falece. Com essa falta de regulamentação, as empresas acabam criando suas próprias regras. O Facebook, por exemplo, permite que o usuário defina se quer transformar seu perfil em memorial ou se deseja que ele seja excluído após a sua morte. O Google oferece uma opção de configurar um gestor de conta inativa que designa uma pessoa para cuidar da conta se ela fica sem uso por um tempo. Já o Instagram segue uma política semelhante à do Facebook. As outras plataformas, como Twitter e TikTok, não têm mecanismos tão definidos. Só que tem um problema aqui.
essas regras são internas às plataformas, não têm força de lei no Brasil e nem sempre atendem às necessidades das famílias. Há casos em que os herdeiros querem acessar uma conta para encerrar contratos, transferir valores ou resgatar memórias, e a plataforma, com base em seus próprios termos de uso, que a pessoa aceitou em vida, isso gera um conflito entre o direito à privacidade e o direito sucessório. Por isso, juristas vêm alertando há anos: o Brasil precisa urgentemente de uma legislação clara sobre a herança digital. Uma lei que diga o que pode ser herdado, o que é direito personalíssimo e intransferível, quem tem acesso, em que condições e como as plataformas devem se comportar nesses casos. Enquanto isso, a recomendação dos especialistas é que as pessoas se antecipem, que deixem instruções claras em vida, que incluam bens digitais no testamento tradicional ou que usem plataformas como cofres digitais, onde dá para guardar senhas, instruções e documentos com segurança. Chegando agora ao nosso último tópico, é hora de fazermos uma reflexão final sobre tudo que discutimos até aqui. A herança, como vimos, não é mais um tema do futuro, é uma realidade presente, concreta, que já está afetando famílias, herdeiros, advogados, juízes e até empresas de tecnologia. A nossa vida digital cresceu tanto que, muitas vezes, ela guarda mais informações e mais valores que nossos bens físicos. Hoje, qualquer pessoa acumula uma grande quantidade de dados e bens online ao longo da vida. Perfis em redes sociais, fotos, vídeos armazenados na nuvem, mensagens de e-mails, documentos profissionais, músicas, livros digitais, senhas de bancos virtuais, carteiras de criptomoedas, entre outros. Até streaming e plataformas de vendas, a lista não tem fim. Tudo isso existe, tem valor e pertence a alguém, mas ao contrário do que acontece com uma casa ou carro, esses bens ainda não são plenamente protegidos ou organizados pela nossa legislação. Ao longo da apresentação, vimos que o testamento digital é uma ferramenta importante para que a pessoa defina em vida o que quer que aconteça com esses ativos após a sua morte. Ele pode estar dentro de um testamento tradicional ou pode ser feito por meio de documentos complementares guardados com segurança. Também aprendemos que existem formas de registros mais práticas, como o uso de plataformas específicas, o Google, por exemplo, com o gestor de contas inativas, o Facebook, com a possibilidade de transformar o perfil em memorial. E ainda vimos que há serviços de cofres digitais que armazenam instruções e dados para serem entregues ao falecido. Vimos também que nem tudo é simples, há uma série de questões jurídicas em aberto. Será que dados de uma pessoa falecida podem ser acessados por seus herdeiros? Como fica o conflito do direito à privacidade do falecido e o direito dos familiares de receber sua herança? Quem decide o que pode ou não ser compartilhado? Essas perguntas sendo discutidas nos tribunais, mas como a legislação é omissa, as decisões variam. Em alguns casos, os juízes permitem o acesso, outros negam. E as próprias plataformas têm regras diferentes, muitas vezes restritivas, baseadas nos termos de uso assinados em vida. Isso leva ao grande desafio atual, a necessidade urgente de uma legislação clara, moderna e equilibrada, que reconheça a herança digital como parte do patrimônio da pessoa e que consiga equilibrar a proteção, a intimidade com os direitos dos herdeiros. Falamos do PL 4099/2012, principal projeto de lei que tenta regulamentar o assunto, e também das limitações do Marco Civil da Internet e da LGPD, que ainda não abordam esse tema de forma específica. Mas do mais a mais do que leis, esse é um tema que exige mudança de mentalidade. Precisamos começar a enxergar nossa presença digital como parte do nosso legado. Assim, nos preocupamos com um testamento, com contas bancárias, bens imateriais, também deveríamos nos preocupar com nossos dados digitais, com o destino das nossas redes, com quem deixaremos e para quem. Aí entra a pergunta final, que deixo para todos refletirem. Você já parou para pensar o que vai acontecer com a sua vida digital quando morrer? Quem vai ter acesso às suas fotos, às suas conversas, aos seus vídeos? Seus perfis serão apagados, transformados em memorial ou abandonados? Suas senhas serão perdidas? Seu conteúdo digital será mantido por respeito, por homenagem ou por interesse financeiro? Essas são decisões que, se não forem tomadas em vida, podem recair sobre os familiares, muitas vezes em momentos de dor. Até aqui é que pense, converse e planeje a herança digital e ainda é um tema novo, mas cada um de nós já tem uma percepção do mesmo.
E como de qualquer outro aspecto da vida, o mundo digital também precisa de organização, consciência e cuidado. Além disso, é importante destacar que essa reflexão não se limita apenas a grandes influenciadores ou pessoas que trabalham com tecnologia. Qualquer um de nós, mesmo com uma vida digital simples, tem algo que pode causar impacto após a morte. Ou um álbum em fotos salvo no Google Fotos, mensagens trocadas com pessoas queridas, contas em bancos digitais com saldo, contratos digitais, cursos armazenados, livros comprados virtualmente. Então, no caso, fica aqui um chamado de atenção que nossa judicial possa tratar melhor desse plano novo da internet, e é necessário conversar também com pessoas de confiança sobre onde estão armazenadas suas informações mais importantes, utilizar todas as ferramentas de configuração das plataformas e registrar, se possível, um testamento com cláusulas específicas sobre dados digitais e, acima de tudo, incluir no planejamento da vida e da morte.